E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula abordarei a definição de concessão comum e de permissão. Em outras aulas eu tratei dos fundamentos constitucionais dos contratos de concessão, falei das vantagens e desvantagens de se empregar essa figura contratual, também expliquei rapidamente a evolução da nossa legislação brasileira e agora gostaria de aprofundar a definição do conceito de concessão. A nossa Lei Geral de Concessões, Lei 8987 de 1995, no seu artigo 2º, inciso 2º, prescreve que a concessão é uma forma de delegação contratual da prestação do serviço feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência ou de diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Nessa definição, nós temos inúmeros elementos importantes. O primeiro deles é o reconhecimento de que a concessão é um instrumento contratual de delegação do exercício de um serviço público. Ou seja, o concedente é o titular do serviço público e o concedente decide, por meio desse contrato, transferir não a titularidade, mas sim a execução do serviço por um prazo determinado para um particular, uma pessoa jurídica, ou para um conjunto de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, tá certo? Para que haja um contrato de concessão, para que ele seja celebrado validamente, é fundamental que se conduza uma licitação. E a licitação pode ocorrer nas modalidades de concorrência ou de diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma figura nova trazida pela Lei de Licitações de 2021 do direito europeu. A Lei 14.133 fala dessa nova modalidade, o diálogo competitivo, inclusive gravei um vídeo específico para explicar esse novo procedimento do nosso ordenamento jurídico, tá certo? Mais um tema importante aqui. Vejam, o artigo 2º afirma que a prestação do serviço pela empresa escolhida ou pelo consórcio de empresas escolhido ocorrerá por sua conta e risco. Tome muito cuidado. Na verdade, nem todos os riscos da prestação de serviços são assumidos pela concessionária. Na verdade, os contratos, muitas vezes, trazem uma matriz de riscos e ali se prevê uma série de eventos que podem impactar o contrato e as responsabilidades de cada um dos contratantes. E, portanto, há alguns eventos que atingem o contrato e que são assumidos pelo poder concedente, não pela concessionária. Então, essa ideia de que todos os riscos são da concessionária, na verdade, é uma ideia incorreta que muitas vezes é gerada a partir dessa definição do artigo 2º. Outro aspecto importante é o do prazo determinado. Não existe contrato de concessão com prazo indeterminado. A concessão sempre tem um prazo fixado, naturalmente é possível que se faça a prorrogação desse prazo, mas encerrado o contrato, o serviço volta ao titular, tá certo? Volta ao poder concedente. Bom, um traço muito marcante da concessão comum, também conhecida como concessão plena, é o fato de que ela envolve serviços tarifados. A grande característica dessa concessão é que ela é sustentada em grande medida e integralmente, em muitos casos, pela tarifa paga pelos usuários. Vejam, como essas concessões envolvem serviços tarifados, nós podemos dizer, em outras palavras, que elas não servem para serviços gratuitos, nem para serviços uti-universi, serviços indivisíveis. O que eu quero dizer com isso é muito simples. Se o Estado é obrigado a prestar um serviço gratuitamente à população, como saúde, como educação, naturalmente o Estado não terá como usar o contrato de concessão para transferir esse serviço ao particular, porque o particular concessionário não terá como cobrar tarifa. Tá certo? Então, o contrato de concessão não serve para um serviço público gratuito como educação e saúde. Além disso, esse contrato não serve para serviços uti-universi, que são serviços indivisíveis, porque nesses serviços não é possível mensurar o quanto cada usuário consumiu do serviço e, portanto, não é possível que se fale de tarifa, tá certo? Então, serviços de iluminação pública, por exemplo, não podem ser objeto de contrato de concessão comum, de concessão plena. Eles são incompatíveis com a modelagem desse tipo de contrato aqui discutido. Além do contrato de concessão, o artigo 2º da Lei 8987 define a permissão
como a delegação a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos. Notem que interessante, o artigo 2º da nossa lei geral afirma que a permissão também é um contrato de delegação de serviços. E aí sempre surge a dúvida, qual é afinal a diferença da permissão de serviços como contrato para a concessão de serviços, que também é contrato? Bom, a lei diz que a grande diferença está na precariedade da permissão. Isso significa que a permissão poderia ser revogada a qualquer tempo. Precariedade nada mais é que possibilidade de ser revogada a qualquer tempo. Na verdade, porém, se nós olharmos bem para as concessões, ali nós vamos perceber que também existe a possibilidade de extinção do contrato por vontade unilateral do Estado a qualquer tempo. As concessões podem sofrer a chamada encampação. E é por isso que eu faço uma crítica a essa distinção das figuras da permissão e da concessão na Lei 8987. A lei tenta separar essas figuras, mas na prática mesmo é muito difícil fazer essa distinção com base nesses critérios que foram dados pela lei geral. Em muitas leis setoriais se dá outro escopo para permissão. Então, nós vamos ter que analisar sempre com muito cuidado qual é o setor em que o contrato é realizado e verificar essas leis setoriais para entender bem a distinção entre uma figura e outra, tá certo? Bom, além dessas definições, nós temos claramente nesses contratos alguns sujeitos estratégicos, alguns sujeitos que sempre estão presentes. O primeiro deles é o poder concedente. O poder concedente nada mais é que o titular do serviço à luz da distribuição de competências estabelecida na Constituição. O titular do serviço é a União, em alguns casos, como se vê nos serviços de energia elétrica, nos serviços de telecomunicação, ou em outros casos, o titular é o Estado, como se vê no caso do gás canalizado, e ainda temos a titularidade por parte de municípios, como se vislumbra no caso de serviços de saneamento básico, em serviços de transporte coletivo urbano, intramunicipal e assim por diante, tá certo? Então, o poder concedente é o titular, ou seja, a União, o Estado Federado ou o município. O concessionário ou concessionária nada mais é que a empresa ou o consórcio de empresas que assume por contrato a prestação do serviço por tempo determinado. De maneira geral, nós temos como concessionária uma empresa não estatal, mas é plenamente possível que empresas estatais participem de licitações e também celebrem contratos de concessão. Vamos imaginar que um município abra uma licitação para desestatizar o seu serviço de esgotamento sanitário. Nessa licitação podem concorrer empresas privadas, em consórcio ou não, e também é possível que concorram empresas criadas por outros níveis federativos, empresas estaduais, empresas federais, tá certo? Então, eventualmente, uma empresa estatal de outro nível federativo, de um nível diferente do titular, podem também participar aqui e figurar como concessionárias. Além do concedente e da concessionária, nós temos alguns outros sujeitos muito relevantes. Eu gostaria de chamar aqui a atenção para os usuários, porque, como eu disse, a finalidade maior do contrato de concessão é aumentar o bem-estar do usuário. Nós não podemos nos esquecer disso. A finalidade maior do contrato é melhorar o serviço para o bem-estar do usuário, para que o usuário possa concretizar seus direitos fundamentais e ter mais dignidade no seu dia a dia. Além do usuário, nós temos os fornecedores do concessionário, nós temos vários agentes econômicos que fornecem insumos para o prestador de serviço, para o concessionário, tá certo? Então, as relações com esses fornecedores, em regra, são de direito privado. E temos também os trabalhadores ou colaboradores das concessionárias, que também são regidos pelo direito privado. Além disso, para fechar, nós temos um quarto sujeito, que é o regulador. Muitos contratos de concessão são regulados. No entanto, há uma curiosidade muito importante aqui. A Lei Geral de Concessões, que é de 1995, um momento em que já havia esse movimento de agencificação e de regulação, não trata da figura do regulador. Então, tome muito cuidado, porque a Lei de Concessões fala muito do concedente e ignora por completo o regulador. E, na prática, isso acaba gerando uma série de dificuldades operacionais, como explicarei em outras aulas. Um grande abraço e até a próxima.